Se você acha que já viu de tudo no Brasil, espere até assistir o que a gente preparou hoje. Porque a prisão preventiva de Jair Bolsonaro não é só um ato jurídico, é um evento político global. Da Papuda a Washington, do Congresso à imprensa internacional, nada disso aconteceu por acaso. E hoje nós vamos expor, detalhe por detalhe, o que realmente está por trás desse movimento que virou o país de cabeça para baixo. Essas imagens são exclusivas de agora a pouco, feitas pela Carol Rosito e pelo Carlos Alberto, que é nosso cinegrafista, que está na Superintendência da Polícia Federal. Só a CNN Brasil tem essas imagens. Jair Bolsonaro estava na área interna da Superintendência. Essa é uma das janelas, não é na sala onde Jair Bolsonaro está preso, segundo as informações que nós temos. Ele apareceu durante a visita de Michele no interior da Superintendência da Polícia Federal. Ele parece estar com um pijama, ou pelo menos um uniforme da Superintendência da Polícia Federal. É isso que as imagens mostram. Jair Bolsonaro, que pelo menos pelas imagens, parece estar bem, com quadro de saúde estável. Essas imagens, então, que a CNN Brasil fez há pouco de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Ele está preso desde a madrugada de sábado. A gente tem o vídeo dele agora. A gente lembra aqui, ó, ele se despede de Michele Bolsonaro, que está na frente, aí passou por ele, e ele acompanha, então, Michele Bolsonaro nessa visita. É a primeira visita de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Os filhos de Jair Bolsonaro também fizeram pedido para visitá-lo, mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não autorizou. Então dá para mostrar que Jair Bolsonaro está fora da sala. Então ele teve uma permissão, pelo menos, de caminhar pela Superintendência da Polícia Federal, porque ele não está preso na sala. Ele está aí numa área comum, onde Michele Bolsonaro entrou e saiu para fazer a visita. E ele parece estar utilizando, então, um tipo de uniforme, um pijama, durante essa permanência dele na prisão preventiva da Polícia Federal. Desculpe interrompê-la, Jussara Soares, mas é que informação exclusiva você só vê aqui na CNN Brasil e a gente tem informação exclusiva, imagens exclusivas de Jair Bolsonaro, as primeiras imagens de Jair Bolsonaro desde que ele estava em prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal. A imprensa tentou vender Bolsonaro como derrotado, abatido, destruído. Mas olha uma imagem. Nem algema, nem cabeça baixa, nem narrativa de fuga. O que nós vemos é outra coisa. Calma, controle. Silêncio estratégico. E isso, meus amigos, assusta muita gente em Brasília. E repare, se a intenção era humilhar, o tiro saiu pela culatra. O Brasil acordou falando dele. A oposição acordou falando dele. A mídia internacional acordou falando dele. O sistema acordou com medo dele. Acaba de chegar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que faz agora uma visita a Jair Bolsonaro, autorizada por Alexandre de Moraes. Chove muito em Brasília. Carol Rosito está conosco, ela que tem acompanhado essa visita. Carol, a ex-primeira-dama chegou há pouco? Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acaba de entrar aqui na Superintendência da Polícia Federal, cumprindo o horário que foi determinado, então, pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ela tem essa visita autorizada de 3 da tarde até às 5 horas, chegou exatamente 3 horas da tarde, então ela é a primeira pessoa, além, claro, da equipe médica e de advogados que já estiveram aqui desde ontem, mas a primeira pessoa da família a fazer essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uribe, hoje também foi dia de audiência de custódia. O ex-presidente passou por uma audiência ao meio-dia que aconteceu aqui na Superintendência, durou cerca de 30 minutos, né? Foi por videoconferência. Também foi essa audiência aconteceu ali por uma auxiliar, foi feita por uma auxiliar, uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nessa audiência foi mantida a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Um mecanismo padrão ali, apenas para verificar se a prisão que aconteceu no sábado foi dentro da legalidade, se não houve nenhuma irregularidade durante a chegada da Polícia Federal, que cumpriu um mandado colocado ali, decretado pelo ministro Alexandre de Moraes.
foi mantida essa prisão preventiva e essa decisão já foi homologada. Esse procedimento, então, já foi anexado ao processo do ex-presidente. Na audiência de custódia, Bolsonaro relatou ter sofrido um surto, disse que teria sido causado ali pelo uso de alguns medicamentos e negou que havia ali qualquer tipo de tentativa de fuga, né? Em um texto, por exemplo, Uribe, ele disse que teve uma certa paranoia de sexta para sábado por causa desses diferentes medicamentos receitados também por diferentes médicos. Teve uma alucinação de que havia uma espécie de escuta na tornozeleira e que por isso tentou abrir a tampa do equipamento. Afirmou que isso aconteceu por volta de meia-noite, foi quando ele tentou mexer com a tornozeleira usando um ferro de soldar, pois, segundo Jair Bolsonaro, ele tem curso para operar esse tipo de equipamento. Depois disso, caiu na razão, acabou, né, cessou ali o uso dessa solda e comunicou o que tinha acontecido para os agentes de sua custódia. Nesse momento, estavam na casa a filha do ex-presidente, também o seu irmão mais velho e um assessor que, segundo Bolsonaro, ninguém teria visto o que aconteceu, estavam todos dormindo naquele momento. Ele disse ainda que também não se lembra desse surto e que na saída, enfim, essa audiência então durou cerca de 30 minutos e na saída aqui, os advogados que acompanharam a audiência de custódia não falaram com os jornalistas. Antes da audiência, Uribe, a equipe médica do ex-presidente esteve por aqui também, isso já tinha acontecido ontem, eles voltaram, até porque está na determinação do ministro Alexandre de Moraes que ele receba, né, esse atendimento, que haja essa espécie de plantão da equipe médica aqui na Superintendência da Polícia Federal. Quando Michele chega à Polícia Federal, a CNN tenta montar o circo. Mas a imagem que vazou não foi fraqueza, foi força. Michele chega firme, serena, claramente preparada. E isso mexe com a esquerda, porque a figura dela já mobiliza mais que muito candidato de 2026. A grande imprensa correu para dar zoom no semblante, na roupa, no gesto, mas ignorou o mais óbvio. Mesmo preso, Bolsonaro segue ditando o ritmo político. De tantas pessoas que tem pelo presidente Bolsonaro e que tem certeza que vai sair dessa. A gente não vai existir no Brasil jamais. E nem do Bolsonaro. E a gente vai aqui fazer a nossa parte, pedir a Deus que tire o Bolsonaro dessa situação, porque ele não merece estar, não fez absolutamente nada de errado. Ele simplesmente ousou defender a verdade, querer fazer o correto como presidente da República. Isso certamente incomoda muita gente. Mas o mundo está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente vai fazer a nossa parte aqui para buscar essa anistia no Congresso Nacional, para unir ainda mais a direita, porque todos têm cada vez mais a clareza de que isso não vai parar com o Bolsonaro. É aqui que o sistema tentou operar, usar a própria direita contra Bolsonaro. Flávio deu uma declaração dura, sim. Um sinal de estresse, sim. Mas o que fizeram? Transformaram isso numa arma. A esquerda comemorou como se Flávio tivesse rompido com o pai. A mídia correu para criar crise interna na família. E o resultado foi o oposto. A direita inteira se mobilizou para blindar Bolsonaro. E mais, esse episódio mostrou que há uma guerra silenciosa dentro da direita. A batalha por quem herda o espólio político do mito, caso o sistema consiga barrá-lo. Imagina você ser preso porque o seu filho chamou uma vigília para você. Pois é. Isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso aplicando também 22 milhões no partido do PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí, então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada.
Zero. E aí entra Nicolas Ferreira. Sem teleprompter, sem filtro, sem medo. É a fala que explode nas redes e arrasta a opinião pública. É o contraponto direto ao discurso montado pela mídia. Nicolas diz o que milhões pensam, que o Brasil está vivendo perseguição judicial, que há 2 pesos e 2 medidas, e que a prisão preventiva foi ensaiada, pensada e articulada. Essa fala quebrou a narrativa da Globo em poucas horas. E a prisão preventiva de Jair Bolsonaro repercutiu entre autoridades internacionais e na imprensa ao redor do mundo. Na Casa Branca, em entrevista ao correspondente Matias Brutero, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou a decisão da justiça brasileira. Trump falava com jornalistas quando perguntei se ele tinha conhecimento da prisão de Jair Bolsonaro. A conversa aconteceu no jardim da Casa Branca, antes de Donald Trump viajar para Maryland. Na minha primeira pergunta sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o americano disse que conversou com o cavalheiro a quem eu me referia. Ele afirmou ainda que pretende encontrá-lo em breve. Não ficou claro, no entanto, se Trump entendeu o questionamento ou a quem exatamente ele se referia. A Casa Branca ainda não esclareceu a declaração. A imprensa internacional também repercutiu o assunto. O The Washington Post disse: ex-líder do Brasil, Bolsonaro, é preso por acusações de plano de fuga. E continuou: aliado de Trump foi condenado por tentativa de golpe militar. O jornal francês Le Monde lembrou que o ex-presidente foi preso antes do cumprimento da pena definitiva. Já o argentino Infobae destacou que os advogados de Jair Bolsonaro anunciaram que vão recorrer da ordem de prisão preventiva emitida pela Justiça brasileira e citou: isso coloca a vida dele em risco. O Brasil não está assistindo a um processo jurídico, está assistindo a uma operação política. Da PF ao STF, do Planalto à imprensa, tudo foi sincronizado. Mas tem uma coisa que ninguém conseguiu prever: a reação popular. Porque a prisão preventiva não matou o mito. Ela reacendeu. E a verdade é simples. 2026 só tem um nome: Bolsonaro livre ou Bolsonaro substituído pelo próprio sangue. Não existe direita sem Bolsonaro. Ponto final. Se você quer a verdade sem filtro, sem medo e sem rabo preso, se inscreve agora no Direito à Verdade. Aqui, a narrativa do sistema não entra.